Fala aí, nação rubro-negra. O Flamengo já tem data para o próximo confronto com o Maricá. Sábado será que veremos mais uma goleada do Mengão. E o Lohan, no plano do Mengão, o que o Mengão está preparando para essa joia da base. E as movimentações na madrugada, Flamengo fechou um novo negócio enquanto a galera estava dormindo, os flamenguistas dormindo, e Boto junto com toda a equipe do Mengão nas negociações. E o PSG que quer o Wesley, gente. Será que o jovem lateral pode deixar o clube? E o mini estádio do Flamengo quase pronto. O sonho da nação está cada vez mais perto. Vamos trazer tudo isso e muito mais. Gente, no último vídeo, né, na hora da editação ali, faltou um vídeo muito importante. Acabou que foi trocado. Mas agora, no vídeo de agora, vocês vão saber tudo sobre essa negociação com o Wesley e o PSG. Agora vamos pro corte. Um time focado em busca de mais um título. O técnico Felipe Luiz está ajeitando os últimos detalhes do Flamengo antes da partida contra o Maricá no próximo sábado. No treino desta quinta, Ayrton Lucas esteve mais uma vez no campo e estará à disposição novamente. Quem também pode retornar é o capitão do time, Gerson. Ele foi absolvido no julgamento pela confusão no clássico contra o Botafogo. Já o zagueiro Cleiton pegou 4 jogos de suspensão e, como já cumpriu um, só poderia retornar ao time caso o rubro-negro avance à final do estadual. Michael, Juninho e Alexandro seguem se recuperando de lesão e não tiveram um prazo de retorno divulgado. Uma vitória simples garante o título da Taça Guanabara. E o rubro-negro que espera dar grandes alegrias ao torcedor em 2025. Essas imagens são do treino de hoje. Ô, Pedrosa, deixa eu conferir aqui uma coisa. Deixa eu ver se tá aqui ainda. João Gomes tá. Vai estar, pô, eternamente. Embaixo, Felipe Luiz. É a nova dele. A do Felipe Luiz devia ser mais antiga, né? Não, mas Porque... eu acho que o amor Não, dele é... assim, amor não tem jeito, cara. Entende, Você não escolhe, né? Não A tem jeito. tatuagem na nuca do VD tá intacta. Ele só ganhou teu coração depois que ele parou, né? Ele vem conquistando, não vou negar, não. Não vou negar, A gente percebe. Se ele acha que vai me conquistar assim, ele tá no caminho certo. Se vai, ele é casado, hein, ô Pedrosa? Provavelmente. Pô, bem casado. Olha Ele tava aí, com a esposa no Rio Open, não tava? E a esposa dele, ela não é brasileira, né? Não é, ela é espanhola, se eu não me por engano. isso que ele fala esse português arrastado, Ele passou muito tempo lá fora, Não, né? e deve falar espanhol, Tanto é no que caso, na né? época que ele Não sei, veio tô jogar no chutando. Flamengo, ela teve que ser convencida, né? É mesmo? E ela falou isso, ó. Vai pro Flamengo, os caras vieram aqui atrás de você. É sério isso, o Felipe Luiz conta essa história. Olha aí, os números do Felipe Luiz, a nova tatuagem da nuca de Vene Casagrande. 15 vitórias, 6 empates, 1 derrota, 22 jogos, 2 títulos. A gente tá falando aí dentro a Copa do Brasil e a Supercopa desse ano. O Vene Casagrande, essa derrota aí é contra o Fluminense. E ele tava procurando rival. Diz, né, ele. Tava procurando rival. No Rio, pra ser mais... O Flamengo não ganhou ainda do Fluminense sob o comando do Felipe Luiz. Achou o rival. O que você tá rindo, Vene? Ó, eu tô igual o macaquinho do WhatsApp. Ué, é mentira? Não, vai brigar com a verdade? Não, eu não tenho nada a além falar. da derrota, empate ali tem o Fluminense também, né? Exatamente. Nesse empate aí, o Exatamente. Fluminense ganhou o título de bateu de frente. Não. Isso aqui é o mais interessante, hein? São 38 gols feitos, 12 sofridos, 77% de aproveitamento, 14 partidas sem tomar gols. Vene Casagrande, 77% de aproveitamento é um ótimo aproveitamento para um treinador. A gente sabe que a amostra é curta, né? Não estamos falando de um cara que tá igual o Abel aí há 4 anos. Mas não vamos entrar nesse mérito porque eu acho que o trabalho dele, ele reflete o que os números falam. Porque nem sempre
A gente olha os números e concorda, né? Mas no caso do Filipe Luiz, a gente está concordando, hein? Fernandinha, ainda mais se a gente parar e analisar o cenário, né? Porque o Filipe Luiz, ele chegou ao Flamengo no meio de uma temporada. Pegou jogos extremamente complicados, sobretudo na Copa do Brasil. E quando a gente fala que o Filipe Luiz foi campeão da Copa do Brasil, ele foi campeão da Copa do Brasil. E chegar para substituir o Tite. Exatamente, ele teve que passar de um Corinthians, que estava numa crescente muito grande. Ele teve que encarar a adversidade. A expulsão logo no começo do jogo do Bruno Henrique. E ali ele mostrou que ele é um profissional preparado, capacitado para assumir o Flamengo. Quando, assim que teve a expulsão, ele já tinha a estratégia montada. E a gente pode ver dentro de campo aí um Flamengo, seja reserva, seja titular, seja alternativo. Um Flamengo jogando um bom futebol. Claro, estamos falando de um campeonato carioca, que ele mesmo trata como uma pré-temporada de luxo, mas independentemente disso, a gente vê outros clubes grandes aí que não conseguem ter esse mesmo aproveitamento, essa mesma exibição. Eu vou repetir o que eu falei aí anteriormente. Para mim, hoje, o Flamengo joga o melhor futebol brasileiro. Claro, início de temporada, é muito cedo para dizer se vai ganhar muitos títulos, mas continuo com a ideia. O Flamengo pode não ganhar todos os títulos, mas ganhar do Flamengo hoje é extremamente difícil. Eu tenho certeza que os adversários hoje respeitam muito mais o Flamengo com o técnico Filipe Luiz. É um baita trabalho que ele vem fazendo, inclusive a própria diretoria já tem a intenção de buscar uma renovação de contrato com ele, dar uma valorização salarial, porque o contrato dele vai até dezembro, ou seja, um contrato curto e obviamente o salário dele não deve ser alto, porque ele chegou ali, ele estava no sub-20, então assim, óbvio que a diretoria vai conversar com o Filipe Luiz, então eu acho que é um treinador que tem tudo para dar certo, e eu fico feliz por ser um treinador brasileiro, né? Porque a gente vive mencionando que treinadores brasileiros não conseguem mais fazer um bom trabalho, e tá aí o Filipe Luiz da nova geração. Essa pergunta que eu vou fazer pro nosso careca de HD. Raciocina aqui comigo, esse eu tô ficando totoca da cabeça, eu acho que não. A gente encontra hoje um jogo do Palmeiras, o Botafogo com o Arthur Jorge, até quando tinha o Luiz Castro, um jogo com uma intensidade diferente. Você vê que ela é importada, infelizmente, né? A gente vê um tipo de jogo, não é que é melhor ou pior, um tipo de jogo diferente. E o que mais chama atenção é o volume, com a agressividade, aquela forma intensa de jogar, com muita ofensividade e, claro, ali com as suas, a sua forma de se defender, mas sempre pensando pra frente. Mas a intensidade sendo a maior característica. E a gente vê sempre isso no Brasil com treinadores que vieram de fora. A gente viu, começa com o Jorge Jesus, depois vem o Abel, aí tem o Luiz, tem o Caixinha, tem o Arthur Jorge com aquele Botafogo do ano passado que era super intenso. E eu acho que hoje o único que faz, sendo brasileiro, esse estilo de jogo intenso, que é o que a gente vê do Flamengo, um padrão tático flexível, mas um padrão, um jeito de jogar único, com intensidade é o Filipe Luiz. Me lembra algum brasileiro hoje, treinador aqui no Brasil, que tenha essa característica? Vai ser difícil achar. Eu não tô lembrando. Mas por que isso acontece? Porque a escola do Filipe Luiz é europeia. A escola dele é europeia. Ele não estudou futebol no Brasil. Ele estudou futebol lá fora, porque por toda a bagagem que ele teve, pela reta final de carreira dele, que ele teve o Jorge Jesus como grande mentor dele também. Obviamente ele tirou as licenças aqui da CBF e tudo mais, deve ter aprendido, mas assim, a nossa escola de formadores de treinadores não é uma escola magnífica. Muito pelo contrário, hoje a maior escola de treinadores do mundo é lá em Portugal, que é justamente quem faz mais sucesso aqui. Então, obviamente, o Filipe Luiz, que tem essa referência do Simeone, o futebol argentino revela vários grandes treinadores, e o futebol brasileiro não consegue fazer isso, por vários motivos. Cultura, o custo, as pessoas não têm noção de quanto custa tirar as licenças para ser um treinador. Então, uma pessoa qualquer, eu tenho um sonho de ser treinador, ela tem que ter no bolso aí 30, 40 mil reais para tirar uma licença de treinador até a principal licença, fora o dinheiro para se manter na vida, que geralmente os treinadores brasileiros que começam na base ou algo do tipo não conseguem, a não ser que o clube pague a situação. Ainda tem um ponto, essa licença não vale em vários países. Exatamente. Exato. Mas, inclusive o próprio Jair Ventura já falou muito sobre isso, defendendo os treinadores brasileiros. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, talvez o Filipe seja o início de uma nova escola brasileira. Eu acho que a escola do Filipe não é brasileira. Não é brasileira, mas eu tô querendo dizer, não é uma escola brasileira, eu tô querendo dizer que outros brasileiros vão caminhar. Claro, ele pode virar uma referência. Isso, mas eu acho que o Filipe Luiz, ele é um caso à parte, porque ele, mesmo quando ele era jogador, ele já estava se preparando de uma maneira literal para ser treinador. Porque era comum ele sentar com vários treinadores. Eu já dei esse exemplo aqui. Também. Eduardo Barroca uma vez almoçou com ele. Sim. Aí um garçom tirou a foto e me mandou. Eu falei, opa, o que está acontecendo?
E aí liguei pro Barroca, o Barroca me explicou, cara, o Filipe Luiz, ele é jogador, mas ele gosta de sentar com vários treinadores para ouvir, para aprender. Então é um cara que, além de ter uma escola, como o Pedrosa mencionou, uma escola europeia, trabalhou com treinadores europeus, ele é um cara que se preparou muito para esse momento. Então ele já chega muito bem preparado. Vou dar um exemplo aqui de outro treinador brasileiro que eu gosto muito de ouvir, o Alex, que foi jogador, que foi craque da bola. Você ouve o Alex e fala assim, caramba, o cara sabe muito de futebol. Só que talvez ele não tenha tido a oportunidade que o Filipe Luiz teve. Sim. Cara, essa oportunidade que o Filipe Luiz teve foi, assim, absurda. E ele aproveitou, E aproveitou da melhor maneira possível. Vem aproveitando, na verdade. Pegar a máquina e fazer a máquina rodar. E o detalhe, ele conhecia essa máquina. Exato. Ele ajudou a construir essa máquina. Mas o que a minha esperança é que com a chegada do Luiz e a referência que dá, outros treinadores brasileiros vão caminhar por aí. O Roger Machado fez um excelente trabalho no Internacional ano passado. E ele é brasileiro de uma geração, vamos botar aí, da última década. Sim. O início do Roger Machado no Grêmio, por exemplo, é um início muito promissor, cara. É que depois ele oscila tudo mais, mas ele faz um bom trabalho no Juventude, vai pro Internacional e faz uma campanha bizarra diante de um cenário complicado lá do Internacional. Então acho que ele é um nome que a gente pode citar. E no final das contas... Olha, entenda, eu não falei que é bom ou ruim. Eu sei. Eu falei o tipo de jogo, a característica. No final das contas, o grande treinador brasileiro que conseguiu revolucionar um pouco aqui, sem ser português ou sem ter referência, se chama Fernando Diniz. Que ele foi campeão da Libertadores da América jogando do jeito dele. E com a sua característica. Exatamente. Não é importada, é o jeito do Diniz de jogar. Olha aqui, o Pulgar falou com a Flá TV sobre estar se sentindo muito bem no estilo de jogo do Filipe Luiz. Vamos ver. Con el modo de juego que tiene Felipe es bastante cómodo, es súper adaptable y creo que como te digo, la fuerza y la fortaleza de este grupo que te hace sentir cómodo y feliz. Muito bem, tá aí o Pulgar que foi, não foi, vai, não vai, fica, não fica, ficou. Hein, ô Venica? Quer dizer, a gente não pode dizer isso ainda, né? O contrato dele é até dezembro, aí depende de uma negociação. O que eu posso dizer para o torcedor rubro-negro é que o Flamengo já tem tudo pronto para apresentar o empresário dele, que chega ainda nesse mês aqui ao Rio de Janeiro para conversar com a diretoria. O Flamengo vai oferecer 3 anos de contrato para ele e, obviamente, uma valorização salarial. Ele vai aceitar? Aí eu não sei, não tem como eu adivinhar. E aí, Pedro? Parece o Chapolin. Cuidado com o Vieira. Vai tirar a minha paz nesse programa hoje. Nem você, nem você. Disse a pessoa que já tá sem paz. Como é que a gente tira algo que ela não tem? Mas que paz você tem? Justo, então. Não vamos tirar não, hein, Pedro? Eu acordei hoje com a Astro Legal. Eu acordei hoje com uma animação que eu não tava... entrar em 2025. Vamos ver se vai continuar assim amanhã. Ô, Lucas Pedrosa, para o meu fogão hoje, tem o Caçapa, tá todo mundo na Argentina, a gente já vai ver imagens, Veli, do Glorioso chegando lá na Argentina, voltando para a terra prometida, Lucas Pedrosa, voltando para o local onde a última vez o Botafogo foi campeão da Libertadores. Então, uma terra que traz um bom astral para o Botafogo e com a cavalaria alvinegra, hein? Cavalaria? Gente, essa cavalaria tá desfalcada, não? Hoje a minha cavalaria, respeita a minha cavalaria. Hoje tem a sinuca do Caçapa, rapaz. Tem isso. O Botafogo volta com um bom resultado da Argentina, na minha visão. Você acha? Vivo, completamente vivo pro jogo no Newton Santos. Eu acho que o Caçapa, como eu falei aqui em outras oportunidades, ele não é um treinador ideal, mas ele é um cara que tem um lastro, uma experiência muito maior do que o Leria. No ano passado, mas elementos importantes que traziam um brilho tático ali, né? Uma cara pro Botafogo. Que era... Ele não queria vir mais pro Botafogo. Falaram várias vezes. Várias vezes em programas ao vivo. Eu acho que seria bom até mesmo ele justificar isso, ou até mesmo negar, enfim, porque assim, eu vejo muito torcedor alvinegro com o pé atrás em relação a isso. Como é que a gente vai botar um cara que não tem certeza que quer estar aqui vestindo a camisa do Botafogo? E para todos que nos acompanham. E olha, agora há pouco tinha uma presença ilustre. Vocês acompanharam aí de pertinho um pouquinho. Zico estava aqui no Ninho do Urubu, ele que entregou uma camisa para o Léo Ortiz, autografou a camisa do Léo Ortiz. Léo Ortiz também entregou um presente para o Zico. Ele foi tietado aqui por muitos jornalistas, agora ele deu uma saidinha, mas estava aqui entre a gente. O Flamengo que realizou um treino aberto para a imprensa hoje aqui no Ninho do Urubu. A gente pôde acompanhar então o início das atividades, os jogadores ali jogando futevôlei. Danilo, nesse tempo que os jogadores estavam jogando futevôlei, ele estava correndo
correndo sozinho no campo. Isso chamou a atenção. Técnico Filipe Luiz, que tem alguns problemas para o jogo contra o Maricá no próximo sábado. Michael, ele não treinou, segue se recuperando de uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda. O Alexandro também se recuperando de uma lesão grau 1 na coxa esquerda. Juninho, com edema na coxa direita, não treinaram hoje aqui no Ninho do Urubu, então estão fora desse jogo contra o Maricá. Além disso, De La Cruz, ele que também não foi a campo porque cortou o pé ontem em casa e aí sentiu um incômodo na hora de calçar a chuteira, então realizou um trabalho separado aqui na academia do Ninho do Urubu. Ayrton Lucas segue treinando com o restante do elenco, ele que foi ausência nas últimas 2 partidas, pode ganhar minutagem nessa partida contra o Maricá. O Léo Ortiz concedeu uma entrevista coletiva aqui no Ninho do Urubu, falou sobre o momento da carreira dele, disse que é o melhor momento da carreira, disse também que tem uma expectativa de ser convocado pelo técnico Dorival Júnior na próxima lista da seleção brasileira. Claro, falou também do elogio que recebeu do Zico. Zico disse que ele é um dos melhores jogadores que está vendo jogar agora na atualidade. Além disso, Zico esteve aqui, então entregou esse presente para o Léo Ortiz. A gente, claro, acompanhou tudo de pertinho e mostrando agora para vocês. GV, é com você aí no estúdio. Obrigado, Gabizinha. Bom retorno aqui pra Band, não é perto. Ninho do Urubu Band. É bom que dá pra trabalhar, pra escrever texto no carro. Obrigado, Gabi. Perto da minha casa. Perto da casa do Fernandão. Pois é. Até a próxima. Rindo e tem informações pra gente. Duda Dal Ponte, direto do Ninho do Urubu, no calor do Rio de Janeiro, com as novidades quentes do Flamengo. Não é isso, Duda? Boa tarde, bem-vinda, querida. É isso, Luiz. Boa tarde pra você, pra todo mundo que tá on com a gente. No momento na sombrinha, tá? PC Júnior me deu essa moral aqui, então tô na sombrinha, mas tá muito quente. Hoje a gente pôde acompanhar o treino do Flamengo, foi um treino aberto, a gente pôde acompanhar 15 minutinhos da atividade que durou 1 hora. E claro que a gente ficou de olho nos jogadores que não estão tão bem, né? Que ficaram fora dos últimos 2 jogos, como por exemplo o caso do Ayrton Lucas. Ele foi a campo normalmente hoje, a gente só pôde acompanhar parte da atividade, então a gente não sabe se ele concluiu essa atividade, mas ele foi a campo e deve estar disponível para o jogo de sábado contra o Maricá. Ele estava com dores no joelho. É importante ele estar disponível porque o Alexandro segue no departamento médico com problema na coxa. Ele fez fisioterapia hoje e também foi para campo e não deve estar disponível para o jogo de sábado. Então o Varela estava jogando improvisado, com a volta do Ayrton Lucas, ele deve retomar essa posição. Quem também não foi para campo hoje foi o De La Cruz. Isso porque ele ontem em casa cortou o pé, teve um acidente doméstico e não está conseguindo colocar a chuteira. Então ele ficou fazendo trabalhos internos. A expectativa, é claro, é que cicatrize normalmente esse corte e ele vá para o jogo. Mas se isso não acontecer, ele não tem presença confirmada, né? Ele pode não ir para esse jogo. O que a gente pode acompanhar no aquecimento de diferente, porque eles fizeram uma corridinha, fizeram uma brincadeirinha ali de rede, de futevôlei, mas a gente viu que o Danilo não estava com o grupo no aquecimento. Ele fez um trabalho separado com o preparador físico de corrida, para lá e para cá, então foi um pouco diferente dos outros jogadores. E aí, como eu falei, além do Alexandro, tem outros 2 jogadores no departamento médico, o Juninho e o Michael. O Michael tá com uma lesão na coxa, ele ficou só no departamento médico mesmo, e o Juninho tá alternando. Tem dias que ele vai pra academia, tem dias que ele vai pra campo. Hoje ele ficou só na academia. Então aí tá a atualização do departamento médico do Flamengo. O que a gente pode dizer também é que o Léo Ortiz agora está concedendo uma entrevista coletiva ali atrás de mim. A gente está aqui fora, ele está na sala de coletiva, ele está falando sobre alguns pontos. Um deles sobre a fase que ele vive, né? Ele inclusive foi elogiado pelo Zico, ele agradeceu por esse elogio, disse que quer muito pegar a seleção brasileira, está trabalhando para isso. E hoje, inclusive, vai ter uma ação especial aqui no Ninho do Urubu, porque o Zico, grande ídolo do Flamengo, está por aí e vai entregar uma camisa ao Léo Ortiz. Então a gente acompanhou o treino aberto, agora está tendo entrevista coletiva e daqui a pouquinho a gente vai poder acompanhar também essa entrega da camisa do Zico para o Léo Ortiz. Luiz. Dia cheio aí no Ninho do Urubu para a Duda Dal Ponte, para o nosso PC Júnior. Mande um beijo para ele. E agradeço que a imagem ficou muito boa também, inclusive por conta da sombrinha. Bom trabalho pra vocês, ótima quinta-feira e bom restante de semana. Flamengo e Maricá, em sábado, nosso pré-jogo começa às 6h30, Campeonato Carioca aqui no Sport TV e no Premier também. Vamos começar aqui a entrevista coletiva com o Léo Ortiz. Tudo bem, Léo? Boa tarde. Primeira pergunta. Cara, quase 50 jogos pelo Flamengo, 3 gols, gol importante agora contra o Botafogo, elogiado pelo Zico. Queria que você falasse um pouco desse teu momento. É o melhor momento da sua carreira? Acho que sim, mas espero que venham melhores ainda
por vir aqui no Flamengo, principalmente com mais títulos, mas uma honra estar vivendo esse momento e o elogio do Zico só coroou tudo isso que eu estou vivendo. Acho que é até como se fosse, contasse como um título, né? Acho que não são muitos que recebem esse tipo de elogio do maior da história do Flamengo. Então foi uma honra enorme e foi quase como se fosse um título mesmo, porque acho que eu recebi tanta mensagem dessa matéria do que foi quando eu ganhei a Copa do Brasil. Então fico muito lisonjado, é um cara fora da curva e muito feliz por tudo que vem acontecendo e principalmente pelo momento não só meu, mas do time também. Fala, Ortiz, tudo bem? Rafael Borghetti, repórter do canal Fla Voz. Eu sei que meus amigos já vão fazer algumas perguntas um pouco mais óbvias, então eu vou tentar fazer uma um pouquinho diferente. O Flamengo está vivendo nesse ano de 2025, no setor defensivo, um momento muito parecido no Campeonato Carioca em relação ao do ano passado, onde terminou o ano passado como a melhor defesa do campeonato e até o momento continua sendo a melhor defesa e pode terminar assim de novo, pelo segundo ano seguido. Você que passou por esse processo, que ano passado, no Carioca, a defesa estava tão bem e depois acabou tendo alguns problemas no sistema defensivo, como você pretende fazer, junto com seus novos colegas e com o Filipe Luís, como você pretende fazer para o Flamengo não repetir aqueles erros que acabaram afetando a temporada do Flamengo desde o início e acabaram comprometendo um pouco durante, no final acabou com o título da Copa do Brasil, mas como não repetir essa questão? Obrigado. Bom, eu acho que não se contentar com tudo que está acontecendo agora. Não é porque a gente tem a melhor defesa do campeonato e, se Deus quiser, vai continuar assim até o final do campeonato também. Tá tudo certo. Acho que a gente tem muitas coisas a melhorar ainda e isso diariamente, constantemente, o Felipe passa para a gente vídeos e análises sobre o que a gente ainda pode evoluir, que, lógico, vem sendo muito bom, mas a gente entende que o nível vai cada vez aumentar durante o ano, vão ser cada vez mais jogos de topo, mais jogos de um nível muito alto, não só no Brasileiro, como na Libertadores. Vamos enfrentar times que atacam de formas diferentes, então a gente tem que estar preparado para todas essas formas. Então acho que é manter essa consistência, sempre querendo melhorar, independente da maneira e do lugar que a gente esteja posicionado como defesa, né? Sempre levando poucos gols, porque num time como o Flamengo, a gente levando poucos gols, eu tenho certeza que a gente vai ganhar a maioria dos jogos, porque nosso ataque dificilmente passa algum jogo zerado, né? Então, é nessa mentalidade que a gente tem que ter. O Felipe sempre fala que ele acredita muito naquela frase de ataques ganham jogos e defesas ganham campeonatos. E isso não passa também só pela defesa em si, a linha de 4, os 2 volantes, o goleiro. A defesa quer dizer todo mundo, né? Quer dizer todo mundo defender junto, todo mundo pressionar lá em cima,